Uma escalação surpreendente, uma atuação surpreendente que resultaram num placar surpreendente. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro num resultado justo, surpreendente, mas justo. Consequência de uma atuação onde o time foi competitivo. E essa vitória por 3-1 fora de casa contra o Atlético Mineiro tem esse ar de dar uma esperança, porque não foi uma vitória aleatória. O Grêmio jogou bem. E mais do que o desempenho coletivo, tem algumas individualidades que a gente pode destacar. Inclusive algumas que se espera há muito tempo que apareçam. Então eu já te pergunto agora, e tu já vai para os comentários agora, nesse momento do vídeo. Quem foi o melhor do Grêmio contra o Atlético Mineiro? Comenta agora, já. Vai ali agora. Porque essa vitória, ela ajuda muito na tabela, mas ela ajuda muito a abrir um novo horizonte. O Grêmio entrou em campo com uma escalação com Ronald na direita, com Balbuena e Kahneman. O Wagner Leonardo foi para o banco por uma opção técnica. O meio-campo com o Vila Sante, com o Cuejar e com o Edenilson. E quando saiu a escalação, todo mundo ficava se perguntando como vai ser essa defesa, né? Com o Ronald, como vai ser esses dois zagueiros, que são os zagueiros de imposição, mas são lentos, como vai ser o meio-campo. E o Grêmio fez um bom jogo, gente. É verdade que o Atlético Mineiro saiu na frente, um golaço de falta. É verdade que o Atlético Mineiro começou melhor o jogo, mas ainda no primeiro tempo, o Grêmio protegeu a dupla de zaga e os dois zagueiros foram bem. O Grêmio teve um bom desempenho do Marlon e o Grêmio teve um bom desempenho de pelo menos dois jogadores do meio para frente. A vitória do Grêmio em Belo Horizonte não é uma vitória aleatória. Pelo menos assim me pareceu. Tá? O Grêmio conseguiu um bom resultado e mereceu esse bom resultado na minha avaliação. É verdade que o Atlético Mineiro teve mais a bola, mas se a gente olhar assim nos números, não foram grandes chances do Galo, não foram criadas grandes oportunidades, o Volpi não fez milagre, o Atlético Mineiro não perdeu o gol na cara do goleiro, né? E mais, o Grêmio competiu, eu volto a falar essa palavra, contra o Sport, por exemplo, na Arena, faltou competitividade. Em outros jogos desse Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou a desejar na competitividade. Em alguns jogos do campeonato, o Grêmio competia por 5, 10, 15, 20 minutos. Nesse, o Grêmio competiu por um período maior. Não começou bem o jogo, é verdade, mas depois competiu mais. E o Atlético Mineiro tem um quê de arame liso. Ele cerca, mas não tem profundidade. Pelo menos nesse jogo contra o Grêmio. Bom, se a gente pegar nas individualidades, o que me pareceu o jogo? O Ronald improvisado na lateral não é nem a dele, né? Mas ele não foi bem, sofreu na lateral, né? E o Edenilson sofreu como armador. No primeiro tempo ele teve oportunidades de puxar um contra-ataque, de engatar e errou na tomada de decisão, na hora de dar o passe, na hora de carregar mais a bola. Mas a ironia do destino é que é dele o gol do Grêmio, né? O primeiro gol do jogo é de Scarpa, um golaço, e aí o Edenilson empata no finalzinho do primeiro tempo. E depois o Grêmio vira com o Balbuena e ainda tem o terceiro gol do Aravena. Se a gente pegar Ronald e Edenilson, estiveram abaixo, mas vamos listar aqui. O Volpi não teve culpa no gol, né? Foi um golaço. Balbuena e Kahneman fizeram um bom jogo. Marlon, muito bem no jogo, especialmente no segundo tempo. O Cuejar é um assunto que nós vamos abordar mais para frente aqui, mas o Cuejar fez um bom jogo. Ele ficou em campo um bom período do jogo, isso significa uma melhora física, e do Cuejar se espera demais. E o Cuejar fez um jogo, olha, que dá uma perspectiva de futuro. O Vila Sante saiu com uma lesão, tem que esperar a avaliação, mas é uma lesão séria a princípio, uma lesão no joelho esquerdo, né? E no ataque, o Alisson oscilou muito, o Oliveira se movimentou bastante e o Carlos Vinícius entregou bastante competitividade, bastante força, né? E mais do que isso, fazendo pivô, algo que o Grêmio não tinha com o Bright White, se apresentando para jogar, tentando abrir espaço. Então o Carlos Vinícius, ele foi uma boa notícia até se envolver no lance em que a arbitragem decidiu que ia dar um cartão vermelho. Bom, o que a gente tem para dizer aqui do jogo? Enfrentar um time como o Atlético Mineiro, que tecnicamente é muito bom, fora de casa, é um desafio muito grande para o Grêmio. O Grêmio fora de casa nessa temporada tem inúmeros problemas. Os números do Grêmio mostram, o Grêmio não tinha vencido fora do Rio Grande do Sul até então, né? Venceu o Atlético Mineiro. O Atlético não jogou bem, é verdade, mas o Grêmio venceu. E o Grêmio teve um jogador expulso, Carlos Vinícius, e ainda assim sustentou o resultado. E conseguiu fazer o 3-1.
Uma bonita jogada, uma baita bola do Riquelme, um bom lance também do André, que recebeu do Riquelme e serviu o Aravena. Terceiro gol do Grêmio, o Riquelme vai muito bem no lance, e o André também. Então, além de ser um resultado que o Grêmio mereceu, ele mostra essas individualidades que foram bem, né? Ele mostra que os dois zagueiros podem jogar juntos, se protegidos. Ele mostra o Cuéllar melhorando, dando um sinal de que, olha, daqui a pouco pode aparecer. O Marlon não comprometeu, pelo contrário, né? E o centroavante entregou algo que o Grêmio não tinha. Pintou o campeão? No meme aqui? Não. Todos os problemas estão resolvidos? Não. Mas o que fica aqui é uma melhora. O Grêmio competiu, melhorou e venceu um jogo. Se a gente mesmo aqui nesse lugar, nesse canal, perguntou como o Grêmio tem 20 pontos no campeonato, a gente pode dizer, uma das vitórias que o Grêmio tem no campeonato, ela foi justa, porque o Grêmio mereceu vencer o Atlético. Poderia ter sido 3-2? Poderia, mas o Grêmio mereceu vencer o Atlético. E isso dá uma tranquilidade para o time, para o clube, depois de uma semana extremamente tensa. De perder para o Lanterna em casa, de o técnico balançar e quase cair, da diretoria sair para o mercado fazendo o que não fez em outros 7 meses e meio, e de um ataque ao ônibus com atos violentos. Não foi protesto, né, gente? Foi um ataque, né? Então, ameniza um pouco o ambiente. Ameniza um pouco a situação, dá um fôlego e dá um horizonte. Todos os problemas não foram resolvidos da noite para o dia, com certeza não. Mas, mais do que os 3 pontos, o Grêmio está trazendo para casa uma perspectiva, uma possibilidade, uma esperança, como diz a capa desse vídeo. E aí, o que tu achou da vitória do Grêmio? Tá? Comenta aqui embaixo. Se tu chegou agora no canal, sabe como é que funciona, né? Deixa o teu like aí, te inscreve, ativa as notificações e fica o meu convite. Segunda, quarta e sexta, de manhã bem cedo, tem live aqui no canal, onde a gente fala sobre muitas coisas e também futebol. Tá bom, gente? Era isso, viu? Até mais. Tchau.